Olá, sejam muito bem-vindos ao 18º episódio do Destravando a Coluna. Eu sou o Guilherme Costa, médico ortopedista especialista em coluna, e neste canal o meu objetivo é destravar as suas dúvidas sobre os problemas da coluna. Para isso, vocês podem enviar as perguntas para o WhatsApp, o DDD número 11 949388470, ou para o direct do Instagram, @drguilherme_costa, enviando as suas perguntas por texto ou áudio, gravando de locais silenciosos, informando o seu nome e o local de onde está falando. Vamos à primeira pergunta de hoje. Tenho uma dúvida. Toda dor que irradia para as pernas são por conta do ciático? Sou seu xará de Santo André. Opa, Guilherme de Santo André. Vamos lá, Guilherme. É importante isso aí, porque muitas pacientes acham que todas as dores que irradiam para a perna, de fato, elas têm origem ali de compressões do nervo ciático. Então, eu vou explicar um pouquinho melhor só para a gente entender alguns conceitos, tá? O nervo ciático, ele não é um nervo que está dentro da coluna, tá? Ele é um nervo que se forma pelos nervos que saem da coluna. Então, tecnicamente, nenhuma compressão por hérnia de disco comprime o nervo ciático propriamente dito, tá? Então, a hérnia de disco que está dentro da coluna, um abaulamento, eles podem comprimir uma raiz do nervo, que essa raiz, quando sai da coluna, forma o nervo ciático. E aí a gente fala que por que isso é importante? Porque a depender do nível ou qual a raiz da coluna está comprimida, a dor vai seguir um padrão de irradiação diferente, tá? Então, por exemplo, se você tem uma hérnia de disco comprimindo uma raiz de L3, L4, muito provavelmente esse paciente vai ter uma irradiação ali para a parte da coxa, um pouquinho da parte da perna. Se você tem uma raiz de S1, por exemplo, o paciente vai ter uma irradiação que vai ali para a parte da panturrilha, para a planta do pé. Isso é importante por quê? Porque a depender da queixa do paciente, você vai ver se faz sentido aquele achado com relação ao que você encontra no exame de imagem em si. Então, o primeiro ponto é importante. Nervo ciático não está dentro da coluna, o nervo ciático está fora da coluna, tá? O outro ponto que é importante, a proximidade da musculatura na parte das costas entre a musculatura da lombar e a musculatura do glúteo muitas vezes fazem que você tenha um processo inflamatório, um processo ali da musculatura ficar mais irritada, e isso gera uma contratura muscular. Essa contratura muscular, ou a famosa minha coluna está travada, a musculatura está toda travada, muitas vezes faz com que a dor irradie da lombar para a parte do glúteo, parte inferior do glúteo ou metade da coxa. Isso, de forma geral, muitas vezes está relacionado à própria musculatura por si só. E a gente fala que, de fato, não existe nenhum nervo que sai da coluna que para ali na parte posterior do glúteo, no meio da coxa em si. Então, esse padrão de dor, de forma geral, ele, por mais que todo mundo interprete que é do ciático porque corre da lombar para o glúteo, muitas vezes ele tem muito mais um padrão muscular do que, de fato, um padrão de compressão do nervo ciático. Agora, quando você tem, de forma geral, uma compressão neurológica em si por uma hérnia, por um abaulamento, por uma estenose, o trajeto que o nervo vai sentir a dor, ele vai até o final. Então o nervo ele vai carregar essa transmissão da dor durante todo o seu trajeto. E é importante a gente ter em mente que muitas vezes a característica da dor ela vai variar de paciente para paciente, pois o nervo ele vai transmitir sensações diferentes. Pode ser que o paciente relate apenas a queixa de dor, mas pode ter alterações sensitivas como formigamento, dormência, queimação, choque, pontada. Todas essas são alterações possíveis de acontecerem por conta de irritações da parte do nervo. Então, basicamente, o que é importante a gente entender, nem toda irritação, nem toda irradiação que vai para a perna, ela tem relação com o nervo ciático, e aí é importante você entender o padrão, a queixa, como que é a questão da dor, para que você, de fato, faça a avaliação entre a queixa clínica e a alteração do exame de imagem, para ver se tem uma correlação, para ver se aquelas informações, elas de fato, elas têm uma conexão que fazem sentido em si para direcionar o tratamento. Tá certo? Vamos para a próxima pergunta de hoje. Eu já fui operada para tratar uma hérnia de disco e a hérnia voltou a aparecer depois de mais de 3 anos. É normal isso acontecer? Me chamo Jéssica de São Paulo. Jéssica, de fato, não é uma situação comum, tá? Não dá para saber se você não me especificou da onde que é essa cirurgia, se foi uma parte de hérnia cervical, lombar, qual foi a técnica em si, mas para a gente entender um pouco melhor, vamos tentar pensar em uma situação de uma hérnia de disco na lombar, que é o local mais comum, e a gente fez ali uma cirurgia por vídeo, por exemplo, para tirar essa parte da hérnia de disco, tá? Via de regra, há uma taxa de recidiva que gira
numa faixa de mais ou menos aí 1, 2%, tá? Ou seja, é basicamente você tirar a hérnia de disco, em 1 a 2% dos casos ela pode voltar a aparecer. E por que muitas vezes isso acontece quando a gente trata hérnias de disco? Porque quando você trata a hérnia de disco, você não tira o disco por completo, você tira simplesmente o que extruiu, o que saiu, o que é a hérnia de disco em si. Todo o restante do material que está lá dentro, você permanece, mantém ele lá dentro, por quê? Porque ele ainda tem uma função de amortecimento, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Temos um modelinho aqui. O que é a hérnia de disco? Nada mais é do que uma lesão do disco que faz um extravasamento dessa parte do material. Quando você tem esse material que extravasou, o objetivo da cirurgia é ir lá e remover, retirar essa parte da hérnia, mas não mexer no restante do disco por completo, para que você tenha ainda uma manutenção da absorção do impacto no pós-operatório também. Então, de forma geral, 1 a 2% dos casos você vai ter de fato um risco de uma nova hérnia de disco. Quando você pensa em outras técnicas cirúrgicas ou técnicas para artrodese, onde você vai tirar mais parte do disco, aí de fato o risco reduz ainda mais. Só que é importante também ter em mente, nossa coluna tem diversas vértebras e entre elas, cada uma das vértebras, nós temos o disco amortecedor. Se você resolve uma hérnia de disco em um nível, não quer dizer que nos outros níveis não possam acontecer. E muitas vezes quando o paciente tem uma nova hérnia de disco, ele simplesmente fala que ele voltou a ter a hérnia, mas não necessariamente é no mesmo nível. Então isso é importante também ter em mente, porque se de fato você resolve o problema em um nível, não quer dizer que nos outros níveis esse mesmo problema ou um problema novo não venha a acontecer. Mas isso de fato, como você perguntou sendo bem direto, tem esse risco de fato de acontecer esse retorno da hérnia, gira aí a 1 a 2%. Com esse período de 3 anos já é de fato uma situação um pouco menos frequente, menos comum, tá? Normalmente as recidivas acontecem aí até 1 ano da cirurgia, mas provavelmente pode ter tido alguma progressão do desgaste que levou a essa nova formação, algum aumento dessa lesão, mas enfim, pode de fato acontecer e é um risco que precisa estar bem explicado aí para os pacientes. Quando você vai pensar na cirurgia, o médico é importante ter essa orientação certinho dessa parte. Tá certo? Essas foram as dúvidas de hoje. Se vocês tiverem mais dúvidas, envie para os contatos que eu deixei no início do vídeo e até a próxima para destravar as suas dúvidas da coluna. Até mais!